Pessoal, vocês são testemunhas do Reinaldo. Separa o primeiro domingo de março. Você vai trazer a palavra naquele dia. Aleluia! Todo mundo já vai estar no PCO, Esther, em Paulo. Vai estar no PCO. O Reinaldo vai pregar naquele dia. Mas, Reinaldo, não. Meu filho, você estava excelente. Gente, não foi só eu, não foi? Não estava bom? Profundo, sabedoria. E ele não é velho, não. É um experimentado novo. Aleluia! Amém. Ele já está com o poder todo. Eu falei, Senhor, a igreja está em excelentes mãos, né? Presbítero desse aí, que bênção. Mas abram suas Bíblias em Atos capítulo 2. A partir do versículo de número 42. E o tema, se você gosta de guardar título, escrever, né? Aprendendo e crescendo. Talvez eu vou ter que encurtar um pouquinho, não tem problema. Continuamos domingo que vem e no próximo domingo. Isso faz parte de uma série, e o nome da série é Rever. O que quer dizer rever, pastor? Vamos... Hã? Acha em Atos 2, 42. É assim, Gênesis, Atos, né? Amém. Mas voltando aqui então, é uma série chamada Rever, são os fundamentos, tá? Nós queremos rever os fundamentos, não é voltar ao passado não, mas vamos rever quais são as coisas básicas da nossa fé, como igreja e como pessoas crentes que seguem ao Senhor Jesus. Para alguns é rever, para outros talvez seja a primeira vez que você vai compreender dessa maneira, excelente. Então, nós vamos caminhar bem devagar, né? Caso você tenha perdido as duas primeiras mensagens, e nós temos um website, né? Que é www.ccpnewark.com, bem fácil de lembrar, né? Então, está aí. E você indo lá, você pode ir lá escolher ouvir as mensagens, tá? E você vai ter todas as mensagens. Por exemplo, a ministração do Asaf na semana passada, excelente ministração. Está ali já, né? Os 3 cultos vão estar sempre ali. Você tem acesso direto, você pode ouvir. E pode já, meu telefone já fica já marcado, né? Eu já vou direitinho, ele já me coloca, eu ouço no carro mesmo, né? Mas o importante é que você tenha acesso. Desta série, essa é a terceira. Porque a primeira foi no dia 15, o que é a igreja. E depois, no 22, semana passada, sinais de vida. Que sinais que a igreja tem? Que ela está viva. E nós vimos isso, né? E hoje vamos aprender, como eu falei, sobre esse texto de Atos 2, 42 e 47, que vai falar sobre aprendendo e crescendo. Há muito assunto aqui para nós vermos, né? Então, assentados mesmo como estamos, deixa eu ler Atos 2, de 42 a 47. Acompanhe na sua Bíblia. Eles, os novos crentes, a comunidade de crentes, se dedicavam ao ensino dos apóstolos, e à comunhão, e ao partir dos pão, e às orações. 43, todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas, e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos, e tinham tudo em comum, vendendo as suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Essa é a palavra do Senhor. Você pode dizer amém? Só para questão de contexto, já falei um pouquinho nas mensagens anteriores, né? O que nós vemos aqui são os efeitos ainda da experiência de Pentecostes. Pastor, eu sou novo na igreja, novo na Bíblia, eu não sei o que é Pentecostes. No capítulo 2, os versos que antecedem essa parte, você vai ver sobre o que foi o Pentecostes, a descida, o derramar do Espírito Santo de Deus. Leia, e depois pergunte, e você vai ser muito bem-vindo, nós vamos ficar alegres de explicar melhor para você. Nós vimos também que esse texto que eu acabei de ler, ele segue uma palavra poderosa pelo apóstolo Pedro. Ele se levantou e explicou o Pentecostes para aquela multidão que estavam ali. E nós vimos também que um grande número, aliás, 3.000 pessoas responderam àquela mensagem e foram batizados naquele mesmo dia, naquela mesma hora. Então eles se agregaram
aos crentes. Eram só 120, e depois daquela cerimônia linda, a resposta, né, eles tiveram um encontro pessoal com Jesus, seus pecados perdoados, ficaram cheios do Espírito Santo e agora foram agregados à comunidade nova. Eles tinham agora 3.120. E nesse texto de 42 e 47, o que nós vamos ver são os elementos essenciais. Ponto que precisa ser feito. Não dá jeito para nós imitarmos aqui a experiência do livro de Atos. Eles estão aí para nos darem princípios. Nós não podemos copiar. Tem que ser desse jeito. Ou foi lá assim, tem que ser dessa maneira. Não funciona assim. Mas aí estão os elementos essenciais que nos ajudam. Qual é a nossa trajetória? Como é que nós podemos tirar o pulso e saber que nós estamos realmente seguindo o Senhor Jesus. Reinaldo deu um excelente exemplo de alguém que quer andar de acordo com os princípios do caminho do Senhor. Atos nos ajuda a fazer isso. Elementos essenciais. O que é que nós aprendemos nesse texto hoje? Quais são as lições que nós vamos levantar? Eu quero dizer que são duas lições. Uma que o crente, ele entra como está, mas ele vai estar aprendendo. E à medida que ele aprende, ele vai estar crescendo. Não só ele, mas toda a comunidade dos crentes, que é a igreja. Então, aprende, ele cresce, e a igreja cresce também. Então, essa é a maneira que nós vamos. Então, vamos começar com a primeira parte, que seria aprendendo. Tá? Está aí no versículo de número 42, e diz assim, vamos ler juntos? Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Só peguei a primeira parte do verso, né? Eles se dedicavam. Eles quem? Os convertidos. Aqueles 3.120 nessa altura. A igreja. Então não era alguns, uns poucos. Todos. Todos foram cheios do Espírito Santo. Todos experimentaram receber a Jesus como seu Salvador. Todos tiveram seus pecados perdoados. Todos se identificaram com Cristo Jesus através do batismo. E agora todos se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Algumas versões pode dizer assim, eles perseveravam. Talvez a sua versão tenha isso, né? Uma outra versão está, eles estavam devotos. A ideia é que havia uma dedicação, um compromisso. Não era algo assim, ok, se eu tiver vontade, eu faço. Havia um compromisso. E perseverar quer dizer constante. Você não desanima. Há dias que nós vamos ter dias espetaculares, no sentido de coisas fluindo no nosso favor, e há dias de adversidade. Lembra do Salmo que fala, ainda que eu ando pelo vale da sombra da morte, começa dizendo o quê? O Senhor, meu pastor, nada me faltará, deitar-me em paz, em verdes pastos, guia-me mansamente por águas tranquilas, refrigera, tudo bom. Mas ele vai lá, ainda que eu ande, ou seja, crente não depende do clima, não tem tempo ruim para o crente, ele está sempre firme. Então, perseverar é essa ideia que você se mantém. Não é uma coisa que hoje estou sentindo bem, está tudo certo, não tem nada acontecendo, não tem nada para fazer. Não, você está perseverando no ensino, se dedicavam ao ensino. Deixa-me colocar um pouquinho mais de explicação aqui. Esse ensino, esse se dedicar-se, ele pode ser dividido em duas partes. Primeira parte é que havia uma estrutura. Tá? Uma estrutura. Então, o ensino dos apóstolos, o que é que nós vemos aqui? É que havia uma escola na igreja. Escola, não um prédio, mas havia um sistema de ensino na igreja. E quem eram os professores nesse início? Quem eram os professores? Os apóstolos. E quais eram as credenciais dos apóstolos? Que eles passaram pela escola de ministério de Jesus, né? Quando o pessoal ouvia os apóstolos, falava assim, gente, como é que é possível esse homem que é um pescador, que nunca foi na escola normal, né, direito, não fez cursos superiores, como é que tem essa sabedoria toda? Porque ele se formou na escola de ministério de Jesus. Notou a ideia? Então precisa. Então a igreja é liderada por pessoas que fazem parte daqueles que estão mais adiante, que estão na escola de ministério de Jesus. Nós não podemos dar se nós não recebermos. Está ajudando isso? Hoje em dia, então, nós não temos apóstolos, mas nós temos pastores, temos presbíteros, temos líderes de ministério, pessoas que estão na escola, que recebem e têm a sua experiência com Deus, e estão passando para os mais novos. Ajudou? Então, havia uma escola e haviam professores.
Então a igreja estava ali, né? Agora, as classes aconteciam quando? Nesse contexto dele, qual era a frequência dessas classes? Todos os dias. Né? Alguém falou, pastor, você não vai querer que a gente faça isso todos os dias, né? Às vezes o pessoal reclama da igreja pentecostal. Já ouvi essa reclamação. Ih, a igreja reúne todo dia. De onde que tirou isso? Daqui. Notou? Fiquem tranquilos, nós não vamos implementar todo dia. Mas, para mim, é um absurdo que a gente tem que fazer esse monte de anúncios, tem que fazer quase que, parece até a igreja parece um shopping center. Tem grupos de célula, tem o bando de irmãos, que é o nosso nome do Ministério de Homens, né? O bando de irmãos, eu dei esse nome para eles, parece irmãos, né? É ali, né? Eles se alegram, eles brigam, eles falam, eles se vão, sai tudo, é um bando de irmãos, andam juntos, e vale a pena você visitar esse bando de irmãos e ver o que acontece. Sem contar que tem um café espetacular, com mortadela, com pão, com manteiga, com pão de queijo. Puxa vida! Pronto! Já está pronto, você não precisa nem esquentar a cabeça, né? Eu já saí do assunto aqui, né? Vamos lá, mas eu quero dizer o seguinte, nós fazemos essa variedade. Então, por quê? Porque nós somos pessoas com ministério de casais e discipulado, gente, you name it. Né? Por quê? Porque nós, como líderes, a gente fala assim, esses nossos filhos, Senhor. Aí, quando eu começo a reclamar de você, o Senhor fala assim, você já parou para pensar nos meus discípulos? Aí, quando eu penso nos discípulos de Jesus, eu falo, Senhor, tá bem, eu aceito essa CCB do jeito que está. Se virem! Mas a ideia é o seguinte, que nós precisamos desse constante. Então, hoje nós estamos, na maioria, você vai participar de uma ou duas, né? Temos quinta-feira, temos pelo menos de um ministério. Por favor, você faz isso? Faço esse compromisso, então havia uma estrutura. Agora, aqui, como eu disse, só para não esquecer de ninguém, na CCP nós temos assim, olha, grupos de células, temos grupos de discipulado, temos ministério com homens, temos ministério com casais, temos a escola dominical, temos a quinta-feira, os cultos, excelente palavra, eu tenho ficado muito encorajado com as palavras de quinta-feira, cultos de domingo, ministério com crianças, ministério com adolescentes, ministério com jovens adultos, gente, já alguma coisa vai encaixar para você, né? Você não pode ficar fora de tudo. Faça-me o favor. Né? Reinaldo pediu bronca, então eu vou dar bronca, né? Não pode ficar fora de tudo. Alguma coisa tem que encaixar, gente. Espera aí. Porque senão você não está tendo esse elemento essencial. Agora, aqui eu vou ter que apertar um pouquinho o parafuso. Gente, não é por causa dessa variedade... Todos os ministérios, deixa eu dizer, a nossa igreja, a nossa constituição é assim. O ensino é responsabilidade do nosso conselho. O conselho é formado pelos nossos presbíteros. E dentro do conselho existe um presbítero chamado presbítero do ensino, que é o pastor. Pode ter mais um que o pastor, né? Os outros presbíteros de governo. E é normal, na nossa Constituição, que o conselho como um todo encarregue o presbítero de ensino para gerenciar esse ensino. Então, no mínimo, os ministérios precisam que eu tenha um conhecimento. Vários dos ministérios, casais e outros, eu ajudo na preparação dos estudos, apresento ideias, reviso coisas assim. Ouço, aconselho e tudo mais. Então, tem que haver um credenciamento, não é burocracia. Então, se você abre um centro de ensino, não sei o quê, que tem com pessoa da CCP que não está credenciado, gente, não está legal. Que acaba fazendo um negócio meio torto por aí afora. Falei nice, não falei? Então, esses que eu mencionei são ministérios que já estão conosco. Se não está nessa lista, então você tem que dizer, pastor, estou indo a um negócio assim, que acontece tal dia, o que o senhor diz? Porque senão você não está se dedicando ao ensino dos apóstolos. Ficou claro isso? Com tanto amor assim, né? Mas você não pode ficar fora e precisa estar em algo que a igreja abençoa. É meu papel, eles me contratam, não, vocês me contratam para ficar a tempo integral, entre outras coisas, para fazer isso. Estar envolvido no ensino, rever. Não vou te mandar falar nada, fazer, mas tem que ver o que está sendo ensinado, está bem, não é isso? Amém? Então tem a estrutura, e também tem o currículo. E a parte de currículo, ela é um pouquinho mais extensiva. Realmente não vai dar, mas eu quero apontar algumas coisas. Porque no currículo tem que ser... Seja que grupo for, seja que dia for, seja que forma for, os ensinamentos são básicos, não dá para misturar.
Há uma variedade de igrejas e denominações enorme. Não é nosso papel ficar controlando os outros. Já levei muito puxão de orelha do Senhor Jesus quando eu tento controlar a igreja A, B, C. Ele falou, olha, a igreja é total, eu sou o que manda na igreja, você cuida da sua. Muitas vezes ele já falou para mim, não se meta a tentar que fulano está certo, não é seu papel. Eu trato com eles, você faz aquilo que eu lhe entreguei. Então, que posso lhe falar apenas do nosso currículo. E o assunto que eu gostaria de, pelo menos, tentar trabalhar hoje é a questão da salvação. Como é que esse processo, quais são os fundamentos da salvação? Deixe-me ilustrar isso. A segunda-feira passada, eu fui no dealer do Toyota. Por quê? Porque eu tenho um lease, né, já fazem mais de 20 anos que eu venho fazendo lease a cada 3 anos, e quando chega nos últimos 6 meses, assim, eles começam a ficar atrás de você, né? Querem fazer, e renova, e faz, e oferece o mundo, né? E eu fui, finalmente, faltavam 2 meses para fazer a renovação, e eu fui lá no dealer. E cheguei, na segunda-feira, o dia de folga, cheguei, e foi um senhor chamado Dimitri. Aí eu percebi, inglês fluente, tudo, mas ele é europeu do leste, né, uma mistura de russo com aqueles países ali e tudo mais. Mas americano, mas com a descendência ali. E ele começou a fazer perguntas, né, ele já está atrás de mim há meses, né, mas dessa vez ele falou, Dimitri, eu estou pronto para considerar, o que você me oferece? Quero pagar igual e quero o melhor carro e tudo igual, aquela história. Eu estou a cavaleiro, né? Foi uma benção, irmão. Saí dali abençoado, né? Com muito mais carro pelo mesmo dinheiro. Né? E falei, não quero dar entrada nada, você se vira aí. Né? Mas anyway, ele, feliz, né? E perguntou para mim assim, o que o senhor faz? Eu falei, eu sou um pastor. Eu falei, você é um pastor? Aí, o que é? Aí eu expliquei para ele, eu sou um pastor protestante. Ele falou assim, eu sou religioso também. Eu falei, que bom. Aí eu perguntei, que religião que você tem, né? Ele estava bem à vontade, né? Ele falou o seguinte, pastor, olha, a minha família é uma família que foi criada lá na Europa, né? E nós somos católicos romanos. Eu falei, que legal, que bom. Aí ele falou assim, olha, sabe de uma coisa? Eu tenho aqui um santinho que foi do ano 10.020, é uma cópia. É uma cópia de original, do ano 1020, gente. Isso é ano a peça, né? Isso aí, esse santinho é poderosíssimo, né? E eu carrego essa cópia comigo, tá? E eu no caminho de casa até a igreja, até aqui eu trabalho, eu passo por umas 4 ou 5 igrejas, e toda vez que eu passo, eu paro e me benzo também, né? Eu tô coberto. Aí eu falei, agora, só Senhor, agora puxa o carro para lá, vamos conversar. Eu falei, e aí, rapaz, se as coisas... Por que você faz isso, Dimitri? Porque assim Deus fica alegre comigo, né? Eu estou coberto e ele me abençoa. E eu falei, e se ele não te abençoar, como é que fica isso? Aí a gente vai ter que rever esse processo, né? E tudo mais, né? Então eu falei, Dimitri, não é verdade que você fica aí numa tensão, você está sempre fazendo sacrifícios a Deus, né? Eu sei que sua intenção é boa. Você está fazendo sacrifícios a Deus, né? Para Ele se agradar de você, para te abençoar, não é isso? Eu falei, vocês não são assim? Eu falei, não. Aí eu comecei a falar para ele sobre o que era graça, né? Que maneira que nós somos movidos pelo amor, que Deus me viu lá no buraco mesmo. Aí foi muito boa a conversa. Eu não abri a Bíblia nem coisa assim, mas pude conversar com ele. Eu notei que os olhos foram chegando, né? E foi uma experiência tremenda, né? E aquele lugar, parênteses, eu creio que o Moisés já deu um testemunho sobre isso, né? A gente chega num lugar, muda, né? Porque eu tive que voltar 2 dias depois, porque eu não tinha trazido a chave do original, aquela história toda. Né? Tive que voltar, um outro funcionário me pegou lá, a gente ficou de pé, estou aqui nervoso porque estou de pé, ele no horário de trabalho falando, porque a influência de Deus se espalha, a pessoa pega, tá? Falei, gente, que experiência. Então, baseado nessa experiência do Dimitri, eu queria pelo menos abrir um pouquinho com você, e a gente continua no domingo que vem, sobre o que nós cremos. Você vai aprender na classe de membros também, mas o que nós cremos. Então, o primeiro texto que vem, você pode anotar, eu coloquei na tela também, você não precisa procurar agora que vai ficar confuso, né? Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Coloquei na tela para você. E eu já sublinhei, coloquei em letras diferentes, o que nós cremos, como é que é a salvação? Olha só, pois vocês são salvos pela graça, por meio da... E isso não vem de vós, é dom de Deus. E o versículo 9, para que ninguém se glorie. Esses versos 8 e 9 de Efésios 2, eles estão assim, eles são um resumo
Muito claro. Nós somos salvos pela graça. Nós não precisamos oferecer sacrifícios. Tá? Nós não precisamos ficar aí, eu tenho que dar tantas voltas, fazer isso, fazer aquilo. Não precisa, gente. A gente faz, às vezes, muitas coisas para Deus de gratidão. Devemos fazer. Se você continuar a assinar na sua Bíblia, o versículo 10, fala assim, porque nós somos criados para fazer as obras que Deus de antemão preparou para nós. A obra é a última coisa. Você faz porque você é, não para ser. Um outro verso que não está aqui fala assim, quando nós ainda éramos pecadores, nosso Deus deu Jesus Cristo para nós. Então esse amor que o próprio apóstolo fala assim, nos constrange. Como é possível Deus me amar tanto e como é que eu vou continuar a vida do jeito que eu estava? A gente muda por amor. Agora eu queria acrescentar algumas coisas mais. Isso é importante para nós, ok? Não só em relação ao Dimitri, mas talvez a outras denominações, porque é o seguinte, pela graça, graça, nós cremos, é um favor imerecido. É assim, justiça você faz, você paga. Misericórdia você faz e não paga. Graça você não paga e é abençoado ainda. É mais que misericórdia. Então, nós somos salvos pela graça. Agora, por meio da fé, há um instrumento que libera a graça. Qual é o instrumento? Fé. E só para a gente ficar assim pensando, ok, então você tem que ter fé, né? Há várias igrejas que batem muito na ideia de que você precisa ter fé. O que esse texto está dizendo para nós? Por meio da fé, e a fé é o quê? Vem de quem? Não vem de mim, é um presente de Deus. Você notou isso? Além de me tratar com graça, me dá o que eu não mereço, ou seja, não me punir, e me dá a benção, o que ele faz? Além disso, ele me dá fé. Ele nos habilita. Ele mexe no nosso coração, ele aquece o nosso coração, nos leva a crer, gente, isso faz sentido, isso é possível. E você começa a ter esperança no seu coração. Quem está fazendo isso? O Espírito Santo na sua vida. Isso é tremendo. Então, nas nossas escolas, seja que nível for, seja que grupo for, seja que dia for, seja que tempo for, esse ensino esse princípio tem que estar assim na base. Nós não podemos cair na trapaça e dizer o seguinte, se eu me portar bem, Deus me abençoa. Se eu me portar mal, Ele não vai me abençoar. Gente, não é assim. Ele pode, como um pai amoroso, me disciplinar, trazer-me em situações, puxar a minha orelha e me trazer, mas é ali com amor. Nunca entre na questão, essa questão se eu pertenço ou não. Foi através de Jesus, somente que isso aconteceu. E ele veio, não por obras, para quê? Para ninguém se gloriar. Eu fiz, então eu mereço. Deus me deve, não deve nada. Então esse é um princípio. E mais um verso que eu gostaria de dizer, eu vou parar aqui e continuamos na próxima semana. Isso é em 2 Coríntios, capítulo 5, essa segunda parte. O outro é Efésios, capítulo 2. Esse 2 Coríntios, capítulo 5. Versículo 17 fala assim, portanto, se alguém, nova criatura é, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, qual é a questão? Daqui a pouquinho nós vamos estar celebrando a Santa Ceia. Como é que nós temos acesso a essa bênção, essa graça toda? Através de Jesus. Sem Jesus, não tem jeito desse relacionamento acontecer. Salvação não vai detonar na minha vida. Eu tenho que estar em Cristo. E quando eu estou em Cristo, eu sou uma nova criatura. Ele diz assim, seu passado, já era. Seus pecados já não me lembrei mais. Passou. Agora eu estou em Cristo. E ele fala mais uma coisa ainda poderosa nesse texto. Eu cortei algumas partes, né? O próximo versículo diz assim, tudo, outra vez, lembra? Fé vem de Deus, tudo isso provém de... Só para ter certeza que os dois estão falando da mesma coisa, né? Atos e agora 2 Coríntios e Efésios, nós estamos falando do mesmo assunto. Esse processo é um presente de Deus. Isso é uma dádiva de Deus. O que ele fez? Que nos reconciliou. Ou seja, que ele fez tudo em Cristo Jesus e agora nos entregou, por isso que todo mundo está arrolado, né? É um movimento e nós vamos juntos fazer esse processo de reconciliação. E para terminar, ou seja, que Deus, leiam,
Deus... Você notou como é que repete? E repete, e repete. Presentaço de Deus. Não levei em conta os seus pecados. Não dependeu de você, né? Gente, isso é demais de boa notícia. Demais de bom. Para nós descansarmos. A gente precisava sair daqui hoje, sabe, nas nuvens, sabendo como eu sou amado. Quanto que Deus fez por mim, né? Quanto que Ele faz. E a única necessidade básica é eu estar em Cristo Jesus. Então, nós gostaríamos de continuar relembrando, revendo, ensinando. Você volte na próxima semana, ok? E eu gostaria de que você soubesse também que ali na entrada você pode encontrar a leitura da Bíblia em 2 anos, tá? E tem lá menorzinho, eu sei que para quem precisa de óculos assim mais fortes, vai ficar um pouquinho pequeno, né? Mas eu coloquei 2 anos para vocês ali. Por que eu coloquei 2 anos? Porque se você pegar esse plano, além de ler a Bíblia toda, você vai ler o Evangelho de João 8 vezes. Você vai ler o livro de Provérbios 8 vezes. E você vai ver que muitas dessas palavras vão ficar profundas no seu coração. Então tem um propósito de repetição, tá? Mas você vai ler a Bíblia inteirinha. Alguém falou, pastor, mas às vezes, por exemplo, aqui tem assim, M-A-T-T. O que é isso, né? M-A-T-T é Mateus, tá? Aí você vê Gênesis e Êxodo é parecido, mas vamos ver o outro aqui. Acts é Êxodo, Acts é Atos. Então, está em inglês, mas PS é Salmo. E se você tiver uma dúvida, me manda um texto de mensagem que eu te digo na hora o que pode ser. Ou fala com a Dionei, ou fala com a igreja. Mas ajude, que vai até te incentivar a aprender o inglês. A Bíblia está em português, obviamente, mas os dias de leitura, né? Agora, isso é dose, tá? É coisa para você crescer. É vitamina, isso é como fala o Jeremias, é substância. Se você quer apenas ler um versículo por dia e dizer que já fiz meu devocional, gente, isso aqui não vai funcionar. Isso é para bebezinho, tá? Precisa só de mamadeira. Agora você tem que comer carne, né? Tem que, né? Com mais comida melhor, tem que crescer. Então, pega esse programa, vamos aprender juntos, né? Eu estou no 2º ano. Se você quiser começar no 2º ano, estamos juntos, comparamos leitura, tudo bem. Se não, você começa do ano 1. Comece hoje, dia fevereiro 5, vai direto, né? E eu gosto de marcar, porque assim, veja, já fiz isso. Então, para de ser vergonhice, para de malandragem e começa a aplicar a sua vida aí na palavra do Senhor. Amém? Amém. Quero convidar nossos presbíteros para que venham, convidar a nossa equipe de ministério para que venham também, e vamos passar a celebração da Santa Ceia do Senhor.